Feliz Halloween, feliz Dia das Bruxas, feliz Dia do Saci! Finalmente chegou essa data tão especial e hoje eu vou contar umas historinhas, não umas historinhas, uns causos que aconteceram comigo nas escolas onde eu estudei, porque sim, escolas são lugares muito assombrados, existem muitos relatos, histórias de escolas, academias, universidades, enfim, assombrados, e eu tenho algumas, tá? Então, vamos lá, já deixa o like nesse vídeo, tá? Se inscreve no canal se não for inscrito, vai lá na minha outra rede social com I, que tem mais conteúdo especial de Halloween, e vai comentando aí ao longo do vídeo o que você tá achando e me conta se você também tem história de escola assombrada. Por quê? Eu estudei em 3 escolas e uma faculdade, tá? Tem um negócio no meio aí, mas enfim, não conta. E a primeira era no prézinho, então não lembro de nada, eu era bem pequeno. Mas a segunda escola, que eu entrei lá na primeira série, né, com 10 anos, 10? Não, com 7, gente, 10, 7 anos na primeira série. E eu fiquei nela até eu completar 14, né, quando eu fiz 14, que era a antiga 8ª série, eu fui para uma outra escola maior que tinha colegial e tal. Enfim. Nessa primeira escola, que eu não vou dizer o nome, obviamente, né? Mas é aqui em São Paulo, tá? Numa cidade, Guarulhos, cidade vizinha à capital São Paulo. Nessa escola, ela tinha o nome de um professor e na secretaria tinha o quadro desse professor, um professor antigo, tipo, acho que até início do século XX, mais ou menos. E aí começa que essa foto desse professor era uma foto. Ela é daquele tipo de imagem que quando você anda, dá a impressão que o olho acompanha. Os olhos do quadro acompanham a gente. Já começava por aí, né? A gente morria de medo desse quadro. E aí tinha lá uma lenda entre os alunos, né? De que, eu não lembro se era no banheiro dos meninos, que falavam que o fantasma desse professor aparecia. Gente, tá muito calor, vou ter que abrir essa porta. Nossa, que diferença. Que esse fantasma atacava os meninos, ou então, era até uma lenda um pouco homofóbica, mas que ele perseguia meninos, enfim, acho que se algum menino passasse e o olhar dele acompanhasse, ele ia perseguir esse menino, um negócio assim, tá? Mas já tinham essas lendas. E aí naquela época, um tempo depois que eu já tava lá, eles demoliram uma ala, né, um corredor assim, do lado de fora, uma parte aberta, tinha um negócio assim de salas, mas eram salas de metal. Então eles derrubaram essas salas para construir de alvenaria. E aí primeiro eles derrubaram, aí ficou aquele negócio, né, aquele monte de entulho, depois eles cimentaram. E aí, nessa época, começaram algumas coisas na escola, alguns reparos. E assim, tudo ao mesmo tempo, tá? No banheiro dos meninos, o último box do banheiro, um dia ele apareceu com a porta com várias madeiras pregadas. Tipo assim, pegaram... Sabe quando você não quer que ninguém... Tipo assim, um filme de terror. Você não quer que ninguém entre na sua casa. Aí você pega várias tábuas de madeira e prega na porta, na janela para ninguém entrar. Fizeram isso naquele banheiro. E assim, a gente pensava, se o banheiro tivesse quebrado, né, e que não era nem pra ninguém entrar porque estava quebrado, precisava pregar gente, do teto ao chão da porta do box pregado com tábua de madeira. Aí a gente ficava, gente, isso é estranho, né? Aí a nossa mente já falava, tem um minotauro aí dentro. Eu tava achando isso de Pica-Pau Amarelo, eu acho. E tinha um minotauro, eu falei, tem um minotauro aí dentro. Mas era muito estranho isso, né? Falavam que é porque estava quebrado, mas pra gente não fazia nenhum sentido. E até hoje pra mim não faz sentido. Enfim, e aí nessa mesma época eles cimentaram aquela parte das salas demolidas, mas as obras continuavam, porque eles iam construir de alvenaria. E aí começou-se um monte de especulação. Porque o símbolo da escola era uma âncora de navio. E ninguém entendia por quê, porque o professor, que era o patrão da escola, não tinha nada a ver com o mar. Então a gente não entendia o porquê dessa âncora. E aí a gente já imaginou, gente, era eu, um grupo de amigos, mas assim, a sala inteira e alunos de outras salas, foi ficando uma teoria gigantesca. Uma fanfic gigantesca. Que era
um pirata. Que o professor era um pirata e tinha escondido um tesouro dentro da escola. Ali, quando ele construiu a escola, porque a gente achava que ele tinha construído a escola. Eu acho que não, mas enfim. E aí a gente começou a encontrar pistas sobre isso. Na quadra, era uma quadra grande e aberta, né? No chão da quadra, que era desde a época da construção da escola, eu acho, tinha uma moeda antiga, mais antiga, tipo de outro século, presa no concreto do chão. E a gente achou essa moeda. Era uma pista do tesouro. Aí tinha uns postes de luz, de metal, né? E tinha uns buracos. Se você olhava nesse buraco, você via dentro pareciam pequenas bolinhas cor de esmeralda que brilhavam. Eram esmeraldas desse tesouro. Era isso. Mas, gente, eram uns negócios meio assim, tipo essas bolinhas verdes, eu não sei o que é. E por que tinha uma moeda no chão também, não sei, porque quando fizeram a concreto caiu a moeda e ninguém viu, enfim. Aí aconteciam coisas na escola e a gente atribuía tudo a essa aura sobrenatural da escola. E aí eu, né, bruxa desde sempre, com os meus, sei lá, 9 anos, 9, 10 anos, acho que uns 9 anos, eu mais uma amiga e um amigo decidimos fazer um feitiço. Por quê? Quando eles pavimentaram a parte onde eles iam construir a sala de alvenaria, ficou um buraco no chão. Não sei por quê. E aí a gente pensou, vamos fazer um feitiço nesse buraco, porque se tem algo debaixo da escola, né, tipo, se esse tesouro é amaldiçoado, está enterrado debaixo da escola, a gente vai fazer nesse buraco porque a magia vai descer pro chão e vai proteger a escola. Então fizemos. Eu peguei uma garrafinha, misturei ponta de lápis, vários ingredientes mágicos, ponta de lápis, linha, um monte de coisa que a gente vai achando. Misturamos tudo, não lembro se a gente pôs água, alguma coisa. Fomos os 3 nesse buraco, fizemos um círculo em volta do buraco. Gente, isso é bem poderoso. 3 pessoas, fizemos um círculo, demos nas mãos. Gente, é realmente bruxesco isso. Fizemos ali, falamos coisas como se fosse um feitiço e jogamos esse conteúdo no buraco. Acabou? Não. Um tempo depois, porque essa obra, demorou. Nesse pátio onde eles demoliram as salas, no fundo era mato, porque era uma ladeira para mato que dava uma outra rua lá, tinha um córrego, um negócio lá, tinha muito mato. E aí quando começaram, né, as obras e tal, isso foi indo, a gente sempre ia lá para ver, porque tinham grades no começo, depois eles tiraram para seguir a obra. E a gente viu um pedaço assim de cimento, um quadrado de cimento que tinham números e achei algumas letras. E assim, eu não sei o que era, se eles iam usar como tampa, sei lá, de alguma fossa, algo do tipo. Mas a gente achou que era lápide. Eles tinham ali gente morta, eles removeram a lápide, então tinha gente morta ali, né, solta. E aí o auge dessa escola foi um belo dia, a gente era mais velho, tá? Já devia ter, tipo, sei lá, talvez até uns 13 anos já, tá? A gente tava na quadra, eu não lembro se era educação física ou se era uma aula vaga que a gente foi, ou se era alguma... Eu não lembro, porque eu lembro se era uma professora de educação física ou se era a professora de português que parecia educação física que eu tive, que tava com a gente lá. Então eu não lembro exatamente que aula que era, mas tava toda a minha sala na quadra. E aí eu não sei o que aconteceu, eu acho que alguém foi no banheiro e foi curiar lá nesse mato, né? E nessa época tinham pedreiros trabalhando, só que nesse horário eles não estavam lá, porque geralmente eles não ficavam nos períodos de aula, acho que pra não, né, se misturar com a gente, sei lá, alguma coisa de adultos estranhos, com um monte de criança, algo do tipo. Alguém foi curiar. A gente tá lá na aula, na quadra, vem, eu acho que umas 2 meninas gritando. Tem alguém morto lá atrás, a gente viu um corpo. Já foi aquele alvoroço. E aí chorando e gritando, e falaram que na sequência de salas que não foi demolido, que já era de alvenaria, atrás dessas salas, lá naquele mato que tinha, um pouco mais pra lá, tinham visto um corpo ensanguentado. Aí pronto. Aí todo mundo já começou Aí a gente começou a chorar, gente começou a zoar e gente começou a acreditar. Que era o meu caso. Eu já era ali formado, né, nas artes detetivescas com o Scooby-Doo e já estava lendo, comecei a ler Sherlock Holmes, que é um dos meus grandes, assim, personagens mestres das histórias do Arthur Conan Doyle. Então eu e um amigo meu falamos assim, temos que investigar isso, né?
E aí, antes da professora tomar uma decisão, alguns de nós já fomos lá ver. E realmente, a gente olhou assim, dava a impressão, porque parecia assim, um algo, não dava pra ver muito bem, porque tava bem escondido e a gente não queria, nós éramos bons alunos, né? A gente não queria ir pro mato, porque era proibido. Então a gente olhou assim, parecia que tinha, desculpa, uma camiseta ensanguentada, parecia mesmo, sabe? Dava a impressão de que era ali. A gente voltou porque a professora já tava louca, e aí, minuto. A professora tava louca, e aí a gente voltou. Ela falou pra todo mundo ficar aí na quadra que ela ia ver, porque ela não tava acreditando. Mas eu notei um olhar meio estranho nela, tipo assim, o que será que é, né? Porque as meninas estavam chorando, porque juravam que tinham visto, tá? Ela foi. Obviamente que ninguém ficou na quadra, foi todo mundo lá, né? Todo mundo atrás da professora. Fomos, gente, que tensão. Eu lembro direitinho, a gente assim, cara, não é, o que é? O que tá acontecendo? Deu um pânico, sabe? Porque até então a gente não tinha provas concretas de que algo tinha acontecido ali. Mas encontrar um corpo ali, a gente falou, gente, se for verdade? Aí começou a rolar um pânico de verdade. Fomos, a professora foi indo, aí a gente parou, né? Porque a gente não pôde ir pro mato, professora. Daqui a pouco só me vem a professora possessa de raiva. Que palhaçada é essa? Vocês ficam inventando história. O que acontece? Aí a gente pôde, ela deixou a gente ver pra gente ver o que era. Eu não sei por que cargas d'água. Alguns ali dos pedreiros, dos profissionais que estavam trabalhando na reforma, decidiram deixar não sei se era uma palma inchada, meio que em pé, meio que deitada, colocaram uma camiseta suja de tinta vermelha, vestiram ali o negócio, colocaram um boné e deixaram lá. Então, de longe, você realmente achava que era uma pessoa. Enfim, foi o maior auê. Depois disso, a professora ficou muito brava. Mas foi uma emoção muito grande. E as histórias continuavam ali, né? De que assombrado e tal. A gente nunca soube de ter a história do professor, enfim. Mudei para uma outra escola. E aí, essa escola, agora a gente vai... Até então, assim, por mais que... foi importante porque na minha personalidade, na minha essência, já vinha isso da magia, do sobrenatural. Mas eram ali coisas muitas que a nossa cabeça inventava. Apesar de que, tipo, banheiro pregado, até hoje eu acho que foi um pouco demais. Então eu não sei o que realmente aconteceu. Mas nessa outra escola, que foi onde eu fiquei até o final do colegial, até eu me formar, tinham algumas lendinhas ali, mas ali eu já tinha uma consciência espiritual maior, eu e alguns outros amigos, e até professoras também, e a gente sentia que tinha algo estranho naquela escola. Tinha um corredor, que era o último ali, que chamavam de corredor da morte. E diziam, essa era a lenda da escola, diziam que uma menina tinha tirado a própria vida se jogando de lá. Tanto que o fundo do corredor era sem saída, e dava para baixo. E aí fizeram tipo assim, uns detalhes de tijolo mesmo. Então não tinha como você pular. E diziam que fizeram isso depois que a menina tirou a própria vida. Eu não sei, eu acho que não era verdade essa história, mas a gente sentia uma energia estranha, sabe? Tinha um espaço como se fosse uma praça, tinha árvores. Era uma escola gostosa, uma escola grande, tudo pública, tá, gente? Eu nunca estudei em escola particular, só a faculdade. Mas assim, a gente sentia uma energia, sabe? E aí coisas aconteciam com os professores, com o tempo foram acontecendo muitas divisões ali, brigas mesmo. Teve uma professora minha que até eu e ela sugerimos na coordenação até, gente, fazer um tipo de uma celebração ecumênica lá, sabe? Pra meio que abençoar o lugar, porque a gente sentia uma energia muito pesada na escola. Então, eu não sei se aconteceu alguma coisa, mas nessa escola eu realmente sentia algo estranho. E aí na faculdade, a gente tinha isso mais forte ainda. Por quê? Primeiro que as escadas internas da faculdade, gente, ali dava um filme de terror maravilhoso, porque era muito assustador aquilo. Tinha um prédio da faculdade que ele estava fechado, vazio.
Então a gente não sabe por que ele era vazio, por que não usavam, porque era um prédio grande com muitas salas, mas ele estava fechado. E aí uma vez, perto do Halloween, eu e uma colega minha, a gente decidiu ir lá, porque dava para você entrar em alguns lugares desse prédio. E a gente fez uma sessão de fotos lá dentro de Halloween, no prédio abandonado. Mas o mais forte mesmo era na clínica de psicologia, que é onde eu estudei psicologia e eu trabalhei uma época nessa clínica. Ela havia sido uma clínica médica no passado. Então a gente estava lá, várias vezes a gente estava lá na clínica, e lá tinha salas de atendimento, tinha a coordenação do curso, a gente sentia coisas muito estranhas, uma energia muito estranha. De noite quando ficava bem vazio e muitas luzes apagadas, a gente sentiu uma atmosfera muito estranha e muita gente já tinha relatos ali de sensações, de vultos, de barulhos. Era um negócio muito estranho. A gente tentava racionalizar, porque a gente, né, estudava psicologia, então a gente tentava entender algumas coisas, mas a gente também já tinha, eu e algumas das minhas colegas tínhamos já espiritualidade e tal, então a gente tinha os dois lados, né? A gente interpretava pelos dois lados e a gente definitivamente sentia de que alguma coisa ali era meio estranha, né? E por ter sido uma clínica médica, a gente sabe que muitos desses lugares, hospitais, acabam tendo uma carga energética muito forte e também muitos espíritos podem ficar por ali, porque muitas pessoas perdem as vidas ali, sofrem ali, então é um lugar que pode ser bem fácil de ter esse tipo de energia. Mas era bem tenso aquela parte ali, bem estranho. Bom, é isso, tá? Não é grandes coisas, eu vi um fantasma. Talvez eu tenha outras histórias, mas eu não me lembro no momento, porque a gente escutava, sabe? De vez em quando aparecia um aluno falando que tinha visto uma menina lá no banheiro, ou tipo uma criança estranha dentro do banheiro, ou dentro de uma sala. A gente tinha essa história. Uma vez, uma inspetora contou pra mim, que eu acho que foi nessa outra escola que tinha o Corredor da Morte, que ela sentiu uma presença perto dela e tipo, ela realmente achou que tinha alguém atrás dela, ela virou, não tinha ninguém. Então de vez em quando surgiam essas coisas, mas eu nunca consegui comprovar nada, né? Eu não me lembro de ninguém ter comprovado nada. Mas é legal, né? Halloween também é sobre contar essas historinhas e assim, são histórias que, mesmo que não tivesse nada de sobrenatural, aconteceram de verdade comigo e com os meus colegas e tal. E eu achei interessante contar neste dia de Halloween pra encerrar o especial de Halloween, tanto aqui no canal quanto lá na minha rede social. Lá ainda vou postar mais algumas coisas, mas é isso, tá? Deixa aqui embaixo se você também tem aí histórias da sua escola, histórias assombradas na escola ou em outro lugar também. E pra gente compartilhando, né, fazer essa nossa roda de histórias de terror ao redor da fogueira no Halloween, tá bom? Tchau e, novamente, feliz Halloween e feliz Dia do Saci.